Bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de compiladores. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre descrever melhor como que a gente vai implementar esse tradutor, né, para a linguagem Assembly. Então, relembrando aqui, a gente já implementou aqui o compilador dessa linguagem de alto nível, que é a linguagem Jack, que é uma linguagem que tem várias características similares à linguagem Java, né? Sua sintaxe, mas com algumas limitações, né? Por exemplo, não existe herança nem polimorfismo. Mas já fizemos esse compilador que mapeava essa linguagem para uma linguagem intermediária, né? Que é essa linguagem para essa máquina virtual. E agora a gente está desenvolvendo um novo programa que vai mapear esse código nessa linguagem intermediária para Assembly. E um último projeto que a gente poderia fazer, mas a gente não vai trabalhar isso nessa disciplina, mas vocês podem acessar o curso lá no Coursera, o material, e podem fazer essa última parte, que é converter o código mnemônico para código binário. Se a gente relembrar aqui, né, então a gente tem uma linguagem intermediária baseada em pilha, né? Então todas as operações são realizadas em cima de uma pilha de trabalho, e onde a gente pode pegar dados de um segmento. Então temos alguns segmentos aqui e podemos tirar um valor da pilha e enviar para algum desses segmentos. Então a gente pode empilhar e desempilhar dados entre essa pilha de trabalho e os segmentos que consideramos aqui nessa linguagem intermediária. Então, nessa linguagem intermediária, a gente tem essa abstração que são os segmentos. Segmento local, argumento, this, that, que a gente falou quando estávamos falando sobre a linguagem intermediária, e também quando falamos sobre a tradução do código Jack para essa linguagem intermediária. Porém, agora a gente vai ter que implementar essas abstrações considerando que a gente tem, na verdade, só uma memória RAM, né? Então, essa memória RAM, ela tem endereço, né? E a gente vai usar aqui algumas convenções e algumas estratégias para poder implementar estes segmentos de memória. Então a gente está vendo aqui, por exemplo, que por convenção a gente vai trabalhar, né, com algumas posições de memória, onde a gente vai armazenar, por exemplo, um ponteiro para a pilha, que é o stack pointer. A gente vai armazenar o endereço base, onde ficam as variáveis locais, um endereço base, de onde ficam os argumentos de uma função, um endereço base, de onde fica um objeto na memória, lá na área do heap, e o endereço base onde fica um array. E aí a gente tem também um outro segmento da parte das variáveis temporárias, que fica do 5 até o 12. A gente tem aqui alguns outros endereços de memória que a gente pode usar dentro do desenvolvimento do compilador, né, que é do 13 até o 15. Do 16 até o 255 tem onde que a gente vai armazenar os dados estáticos. Então as nossas variáveis estáticas vão ficar armazenadas nessa região. E aí do 256 até o 2047 a gente tem a área que a gente denomina a área do heap. Desculpa, a área da pilha e depois a área do heap, né? Então, agora a nossa abstração, né, é essa, e temos que implementar esses conceitos, que são os conceitos de segmentos. Então, como que a gente vai implementar isso? A gente pode ver um pouquinho aqui, ainda com relação a isso aqui. Então, se a gente olhar aqui, na posição 0, a gente tem onde fica armazenado o valor, né, do endereço da área de pilha, né, que é o nosso stack pointer. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, ele está com o valor 259, significando o quê? Que o próximo elemento a ser adicionado na pilha vai ser adicionado na posição 259. Como a gente viu lá, quando falamos do assembly, a gente viu que o assembly, esse hack assembly, ele tem alguns símbolos pré-definidos.
Então, todas essas variáveis aqui, essas posições, SP, local, argumento, this e that, tem o seu símbolo já pré-definido. Então, por exemplo, @sp significa @0. Então, posso escrever @sp ou @0. @sp fica mais legível para a gente, né? Que a gente já sabe que isso aqui é o endereço de memória onde fica o stack pointer, ponteiro para a pilha. Então ele sempre aponta para o local onde será armazenado o novo elemento, né? Então observe aqui nessa forma mais abstrata, né? A gente tem os elementos 12 e 5. Depois que eu faço a operação push constant 17, eu adiciono 17 após o 5 e o stack pointer agora já aponta para a próxima posição. Então o próximo elemento que for adicionado na pilha vai ser adicionado após o elemento 17. Então é importante a gente entender, né, que a gente tem esses elementos, esses símbolos pré-definidos que a gente pode utilizar, né? E aqui a gente apresenta uma pseudo assembly code, né? Por que pseudo? É uma notação mais simplificada para a gente poder discutir um pouquinho sobre como a gente vai implementar cada uma dessas operações. Então essa notação aqui é muito similar à notação do C, né? Quando a gente trabalha com ponteiros em C. Então, por exemplo, nesse primeiro comando aqui, eu estou dizendo, por exemplo, o D recebe asterisco P. Esse D aqui a gente está referindo àquele D, o nosso registrador D da nossa arquitetura. Esse asterisco P está dizendo, olha, o D ele não vai receber o valor de 257, né, que é o valor da variável P. Mas ele vai receber para onde a variável P está apontando, que é o endereço 257. Então, D vai receber o valor de 23, que é o valor que está armazenado lá na posição 257. Então, para quem conhece a linguagem C, a gente está usando aquela mesma notação que é usada na linguagem C quando a gente trabalha com ponteiros. Aqui é a operação de decremento, né, que a gente também utiliza lá na linguagem C. Então, eu estou dizendo, olha, agora o valor de P, que era 256, vai passar a valer 250, desculpa, o P era 257, passará a valer 256. Estou decrementando o valor de P. E aí quando eu faço o D recebe asterisco P, eu estou falando, olha, o D agora vai receber o valor que está na posição 256, que é o valor 19. Então D recebe 19. E o mesmo eu poderia fazer, por exemplo, com o Q, né? O Q recebe 9, ou seja, lá no endereço 1024, eu estou atribuindo o valor de 9 para ele. Em outro momento eu poderia, por exemplo, fazer Q mais mais. Então, agora o que era 1024 passa a valer 1025, então eu posso atribuir um novo valor, né, se porventura for adicionar nessa posição de 1025. Então, asterisco P significa para onde o P está apontando, né? Então, para qual o endereço que está armazenado em P. Então, eu vou adicionar nesse endereço que está armazenado em P. Eu posso fazer operações de incremento e decremento. Então, aqui eu posso olhar um código, né? Por exemplo, asterisco SP recebe 17, SP mais mais. Ou seja, para onde o SP aponta, vai receber o valor de 17. Como que a gente iria mapear esse código para assembly? Então, para esse assembly que a gente tem utilizado aí no nosso curso. Vou abrir aqui um editor. Então, o que eu preciso? Primeiro, né, a gente precisa levar esse valor constante, 17, para dentro da nossa arquitetura. Então, a gente usa através do registrador A. Então, @17. Então, essa operação está fazendo que o A recebe 17, o registrador A. E aí eu quero fazer, né, para onde o stack pointer está apontando, receber esse valor. Então, qual o próximo passo aqui? Será que esse passo que eu estou seguindo aqui é a melhor abordagem? Vamos ver, né? Então, eu poderia atribuir aqui para D o valor de A. Então, nesse caso, o D está recebendo o valor de 17. Só que agora eu vou usar o stack pointer, né? @sp. Quando eu faço isso, eu estou setando o valor de A para o valor de 0. Então, o endereço agora, o valor de A é 0.
Então, eu quero fazer para onde que o stack pointer está apontando, né? Então, nesse caso, eu tenho que agora atribuir para A o valor de M, né? Por quê? M, como a gente falou lá na parte de assembly, o M equivale a memória RAM no endereço A. Então, por exemplo, se lá no endereço do stack pointer tem o valor de 256, eu estou atribuindo para o A o valor de 256. Então agora eu posso, por exemplo, fazer M recebe D. Então, ou seja, lá naquela posição 256 vai receber o valor de D, que é qual valor? O valor 17. E aí eu posso incrementar, né? Agora eu tenho que atualizar o meu stack pointer. Como é que eu faço isso? @sp, novamente, e eu posso fazer M, vai executar a operação de M mais 1. Então vai atualizar o valor desse stack pointer. E a gente pode testar, né? Esse código, eu não lembro mais se é esse código que está implementado ali, mas a gente pode testar esse código. Aparentemente ele funciona. Então vou abrir aqui o line temp. Deixa eu só ver esse arquivo, acho que tem tempo aqui. Teste ASMA. Então aqui fica bem pequeno para vocês verem, né? Então eu vou narrando para vocês. Então, executei a primeira operação, o registrador A recebeu o valor de 17. D vai receber o valor de A, então D, agora o registrador D está com o valor de 17. Eu fiz @sp, então aqui no meu código já aparece @0, né? Então ele vai setar o registrador A com o valor de 0. A recebe M, né? O M, né, é qual o valor aqui? É o valor 266, né? Que é esse endereço aqui do stack pointer que estava nesse momento aqui. Então a gente vai ter que ir lá no 266 para a gente visualizar o que vai acontecer lá. Eu acho que, pessoal, que eu vou refazer isso aqui. Eu vou zerar essa memória e vou zerar aqui também. Carregar novamente. Eu vou colocar aqui o stack pointer uma posição que a gente consiga visualizar. Então, normalmente o stack pointer vai estar lá no endereço Então aqui no endereço, o stack pointer vai estar apontando só para 20, né? Para a gente poder visualizar nessa mesma tela. Então vou executar novamente. Então @17, setor registrador com 17, D recebe A, então eu armazenei agora o valor 17 no registrador D. @0, o registrador A está valendo agora 0. A recebe M, então ele vai receber o valor que está lá na posição 0, que é o 20, né? Para onde ele está apontando. M recebe D, então eu estou lá no endereço 20, eu atribuí agora o valor 17, então eu fiz exatamente essa operação, @sp recebe 17. Agora o que é feito é incrementar esse valor na posição 0, né? Então @sp, M recebe M mais 1, né? Então eu incrementei, então assim eu consegui ter o efeito esperado, que é adicionar o valor 17 na pilha e incrementar o ponteiro da pilha. Então acho que esse é o código, né, que eu fiz ali, né? Então exatamente o mesmo código. Então aqui nesse exemplo o stack pointer está com o valor 258, né? Ou seja, o próximo valor a ser inserido será na posição 258. Depois de executado esse código, né, o stack pointer passa para 259 e ele adicionou o valor 17 na posição 258. Então, esse é o código básico, né? Então a gente vai ver agora a questão do segmento de memória. E aqui vamos começar com constant, com o segmento constant. O constant a gente usa, né, lá quando a gente viu lá na linguagem intermediária, a gente usa o constant para armazenar na pilha valores literais, valores constantes, como 10, 20, 100, 1000. Né? E aí, quando a gente tiver um código na máquina virtual do tipo push constant i, ele tem que ser mapeado para algo. Asterisco, SP recebe i, ou seja, para onde o stack pointer está apontando vai receber esse i, né, que esse valor pode ser 20, 30, 1000, e depois um incremento.
Observe que esse é o mesmo código que a gente fez anteriormente aqui, com a diferença que agora, ao invés de estar sempre empilhando o valor 17, posso empilhar um i que vai ser dado pelo usuário. Então, aqui eu já peguei o código lá do meu projeto em Go. Vocês podem observar, vou trazer aqui o código que a gente implementou anteriormente, que é exatamente o mesmo código. A única alteração vai ser que esse primeiro arroba alguma coisa vai ser definido em tempo de tradução ali. Então ele vai, na hora quando eu chamar essa função writePush 20, né, passando o índice 20, ele vai mapear para cá, né? Então o restante do código, D recebe A, arroba SP, A recebe M, M recebe D, arroba SP e incremento. Então é exatamente aquele mesmo código, como eu já dei lá em cima, eu já passei para vocês aqui como é que vai ser essa lógica, né, para a gente poder mapear. Então, nesse writePush, caso seja constante, a gente vai ter esse código aqui e é bem simples. No caso de constant, isso não é realmente um segmento de memória, né? A gente usa de forma similar, mas ele não é um segmento de memória no sentido que a gente pode fazer, por exemplo, a operação POP para armazenar um valor nesse segmento constant. Então, constant é um segmento apenas utilizado para fazer a operação de empilhamento. Só que a gente tem agora outros segmentos que a gente pode fazer operações tanto de empilhar quanto de desempilhar. Os segmentos local, argument, this e that, eles funcionam de forma muito similar. Então, nessas posições de memória, né, que a gente viu aqui no assembly, na memória RAM, então são esses elementos que local, argumento, this e that, eles sempre armazenam ali o endereço base de onde eu quero armazenar os valores. A gente pode entender essas variáveis então como se fossem arrays em si, vetores, né? Então, quando eu faço uma operação, por exemplo, push segmento i, né, onde esse segmento pode ser local, argumento, this ou that, então, independentemente do tipo de segmento, eu vou estar sempre fazendo a mesma operação. Eu tenho que calcular o endereço. Como é calculado o endereço? Usa o endereço base mais o i. Então, exatamente quando a gente trabalha lá com vetores em C, né, que a gente faz algo do tipo AV mais i, né, que o V é o endereço base, e a gente vai pegar o valor que está nessa posição desse endereço base. Então a gente tem que somar, né, calcular esse V mais i, que nesse caso aqui seria esse segmento pointer mais i. Aí eu tenho já calculado esse valor. Tendo esse valor calculado, eu posso fazer arroba SP, ou seja, para onde o stack pointer está apontando, vai receber esse valor. Então é muito similar, né, à forma que a gente trabalha com vetores em C. Na prática, esses elementos são vetores mesmo. Então, como que a gente iria mapear isso aqui para assembly, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Então, primeiro a gente precisa calcular esse endereço, né? A gente precisa calcular esse endereço aí. E aí vamos criar aqui, hipoteticamente, uma variável, arroba. Então, se eu tenho algo do tipo push local 2, né? Então, talvez eu faça o seguinte, né? Então, arroba 2. Então, estou dizendo que o endereço A recebe, o estado A recebe o valor 2. Será que aqui é o bom caminho? Talvez, né? Mas eu vou ter que guardar esse valor aqui em D, né? Então, nesse momento aqui D vai estar com o valor de 2. Agora eu vou pegar o segmento, né? Talvez eu pudesse ter feito isso antes, né? Mas vamos fazer aqui agora. Arroba local. Então
Aqui, a variável A, o registrador A, vai receber o valor 1, né, que é aonde esse local fica. Só que eu não quero saber aonde que esse local fica, eu quero saber o valor que está nele, né? Então, eu posso fazer A recebe M. Então, por exemplo, se esse local estiver apontando para 200, né, eu estaria, ou 2000, o A estaria recebendo o valor de 2000. E aí eu posso agora, né, calcular esse endereço, que é, por exemplo, talvez aqui mesmo no A eu poderia já fazer o seguinte: D mais M. Ou seja, o A vai receber 2002, que eu tenho lá em D o valor valor 2, né? Que é esse valor. Então aqui eu já tenho agora em A esse valor, segmento pointer mais I. Mas aí agora eu perdi aqui o que eu preciso agora setar o stack pointer novamente. Então esse caminho que eu escolhi aqui, estou achando que não foi muito bom, não foi uma boa escolha. A não ser que eu guarde. Esse caminho não foi bom não. Eu vou guardar então aqui em D. D mais M. Então meu D vai estar com 2002. Ou não, né? Posso talvez guardar já em D. A recebe D mais M, né? Então o A tem 2002 e agora eu vou guardar em D qual o valor? O valor de M, ou seja, o valor para onde esse A está apontando agora. Então, o valor que está lá na RAM em 2002. Então já tenho guardado em D o valor que eu preciso mesmo, né? Então agora eu posso seguir o meu caminho. Então arroba SP. Então setei novamente o registrador A com o valor 0. Posso fazer o próximo passo, que é M, ou seja, A recebe M. Então o A aqui vai receber, por exemplo, 256, talvez o valor que está na static pointer. E aí agora eu posso fazer M recebe D, ou seja, lá onde o stack pointer está apontando vai receber o valor de D. E aí eu posso incrementar o stack pointer. Eu acho que funciona, não lembro se assim foi a melhor implementação, se dá para escrever menos código. Então aqui a gente sempre tem essa opção, né? A gente pode tomar um caminho que acaba escrevendo mais código. Mas vamos testar aqui no cenário possível. Então limpar aqui, carregar esse novo. Então vamos imaginar que o stack pointer tem o valor de 20, novamente, e o local tem o valor de 10, ou seja, minhas variáveis locais começam aqui no endereço 10. Na nossa aplicação a gente vai ver que esses valores vão ser bem diferentes, porque essa área aqui é reservada para outras coisas, né? Mas para a gente poder visualizar na mesma tela aqui. Então, aqui eu vou ter algumas variáveis. Eu vou ter a variável 30, 45 e 65. Tem 3 variáveis aqui. Então, quando eu faço push local 2, né, eu estou querendo empilhar esse valor 65. Né, porque o push local 0 seria o 30, local 1, 45 e local 2, 65. Então, igual o array em C, começa sempre por 0. Então, o objetivo que eu quero é empilhar o 65 na posição 20. Vamos ver se esse código chega lá. Então, primeiro, arroba 2. Então, o local não fica no 1. Eu comecei errado. Ah, não, tá certo. O 2 é o valor que eu quero mesmo. Então, D recebe A. Então eu guardei esse valor de 2 em A, arroba 1, que é o endereço do local, e D recebe D mais M, né?
Então, eu já armazenei lá em D o valor de 65, que eu queria, esse valor aqui. Arroba 0, A recebe M, M recebe D, né? Então, ou seja, já empilhei o valor de 65 e agora eu vou fazer a atualização do stack pointer, né? Então, esse é um código que eu posso fazer. Eu não sei se eu fiz esse código na implementação, que eu acho que tem algumas operações que dá pra gente atualizar, né? Por exemplo, aqui talvez eu fiz A recebe D mais M, D recebe M. Então, depois vocês podem tentar aí uma solução mais enxuta. Aqui eu gastei 10 linhas de código. E aí, independentemente se é local, se é argumento, se é this ou that, o código em assembly vai ser idêntico. Agora a gente vai ver aqui a operação pop mais rápida. Então a operação pop vai ser algo parecido, né? A única diferença é que a gente vai continuar tendo que calcular esse endereço, que é o segmento pointer mais i. E aí a gente tem que lembrar que o stack pointer ele sempre aponta para a próxima área, né? Então o stack pointer apontando para cá, por exemplo. Se aqui eu quisesse fazer a operação pop local 2, eu tenho primeiro decrementar o stack pointer para fazer o stack pointer apontar para esse valor 5 aqui, por exemplo. Eu faço o stack pointer apontando para esse valor 5. E aí, né, depois eu posso retornar esse valor e o stack pointer já está no local que ele deve ficar, porque na próxima operação de empilhamento eu vou sobrescrever esse valor 5 no exemplo aqui. Já no caso do static, tem uma pequena diferença, né? Então, o static, pessoal, ele fica armazenado nesse grupo aqui, que vai do 16 até o 255, que são as variáveis estáticas. Lá, quando a gente apresentou a linguagem assembly, né, vocês devem lembrar que quando a gente cria um símbolo novo, né, de variável, ele já começa a colocar essa variável na posição 16. Então, no primeiro momento, se eu tiver um código assembly aqui, coloco @i, né? Depois eu coloco sei lá, j, esse @i vai ser mapeado para 16 e o @j, por exemplo, vai ser mapeado para 17. Vocês podem fazer isso depois e testar aqui no emulador. Então, o emulador vocês não vão conseguir ver muito bem, mas está aqui @16, @17. Né? Então, aproveitando esse recurso já do assembly, como é que a gente vai mapear as variáveis estáticas? As variáveis estáticas são essas variáveis que pertencem à classe. E essas variáveis estáticas, elas existem durante toda a execução do programa. Então, similar às variáveis estáticas no Java e similar às variáveis estáticas do C. Então, a jogada é a seguinte, né? Na hora de empilhar, né, quando eu quero fazer a push static 5, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um símbolo que vai utilizar o nome da classe, ponto 5. E aí eu posso ter static 5, static 0, static 1, static 2, né? Então eu vou estar mapeando sempre dessa maneira. E aí o próprio assembly vai mapear esse full 5 para 16, ou para 17, para 18. Né? Então esse mapeamento vai ser feito pelo próprio assembler, né? O próprio montador. Então a única estratégia que a gente precisa fazer é gerar esse símbolo aqui, né? E aí a gente vai estar fazendo uma operação muito parecida com a que a gente fez anteriormente com o valor estático. Porém, a diferença é a seguinte. Aqui talvez, né, mas a anotação ficaria ruim. O static pointer não vai receber o endereço, o valor de full 5. O valor de full 5 vai ser mapeado para um número, 16, 17.
é para onde o valor que está armazenado nessa posição. Então eu vou ter que primeiro pegar esse valor, tipo @full5, que nesse caso eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo a variável registrador A receber talvez 16, mas depois eu quero que o registrador A receba, né, o valor, né, que está, por exemplo, nesse caso aqui eu vou querer que ele receba o valor que está no endereço 16, então seria realmente o D recebe, por exemplo, M. Então, quando eu faço isso, eu estou falando que o D vai estar recebendo RAM na posição 16. Então esse código aqui é relativamente trivial de ser implementado, tanto o push quanto o pop. Vai ser a mesma jogada. O temp vai ser exatamente a mesma coisa, porém, para a gente calcular aqui, a gente não vai calcular da seguinte maneira: a gente vai pegar o endereço, vai ser calculado a partir de 5, né, porque as variáveis temporárias começam no endereço 5, mais o i. Então, se eu coloco push temp 2, eu estou falando, olha, na RAM na posição 7. E aí eu posso pegar o valor que está nessa posição 7. E aí o push e o pop de modo análogo. A gente tinha ainda esse outro segmento, né, o segmento this e that. Para atribuir valores para esse segmento this e that, a gente usa o pointer, né, o segmento pointer. Então a gente faz duas operações: push pointer 0 ou push pointer 1. O push pointer 0, a gente está falando o seguinte: olha, o stack pointer vai receber, né, do segmento this, calculado lá em cima do valor que está lá no segmento this. Então, push pointer 0, vamos olhar aqui novamente na memória RAM, é o valor que está aqui na posição 3. E push pointer 1 é o valor que está na posição 4. Então, basta eu calcular esse valor 3 ou 4 aqui. Eu posso, por exemplo, imaginar que é 3 mais esse elemento aqui. Então, no primeiro caso vai ser 3 mais 0, no segundo caso vai ser 3 mais 1. Ou seja, o código também é idêntico à abordagem aqui. Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês a minha estratégia. Então, por exemplo, nesse meu código aqui eu fiz exatamente isso. Olha, no caso constante, né, aquela abordagem. No caso do static, temp e pointer, o código é exatamente o mesmo. A diferença está só na forma de gerar esse símbolo aqui. Então esse símbolo vai ser gerado de forma diferente dependendo do tipo de segmento, mas as operações é a mesma. E observe que novamente as operações de local argumento this e that também é a mesma. A única diferença é o endereço inicial aqui, se vai ser local, ou se é this, se é that. Então aqui é a mesma abordagem. Então aqui a gente conclui a parte de segmentos. Então acho que eu vou deixar para o próximo vídeo a gente mostrar a parte de operações aritméticas, lógicas e relacionais.